A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Começa agora o Jornal das 6. E nesta sexta-feira, os CEPERS, educadores, pais, alunos e comunidade escolar participaram da mobilização onde o trancamento de no mínimo 8 rodovias do estado foi realizado, para chamar a atenção da sociedade sobre o descaso do governador Sartori com os educadores e a educação pública gaúcha. Na manhã desta sexta-feira, os professores da rede estadual fecharam a BR-285 no trevo com a Avenida Davi José Martins em manifestação pública contra o governo do estado. Com auxílio dos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, a cada 8 minutos a rodovia era trancada em um sentido e os professores realizavam panfletagem com suas reivindicações aos motoristas. Isto, hoje é mais um dia de luta, infelizmente, os professores e funcionários das escolas estaduais do Rio Grande do Sul, estão paralisando, estão num dia de luta, com relação à reivindicação de políticas públicas que valorizem e que qualificam a educação pública. Nós estamos, hoje tem escolas também que estão há 5 meses, desde dezembro não recebem o repasse trimestral. Nós estamos com falta de professores em muitos lugares, em muitas escolas. Temos aqui, para exemplo, de Joia, no município de Joia, que pertence ao 31º núcleo, a escola está interditada, está sem luz, os alunos e os professores estão trabalhando de uma forma precária. E principalmente nós tiramos um calendário de lutas, de mobilização na última assembleia, onde nós estamos reivindicando também 8.13 de reajuste emergencial e o cumprimento, uma proposta de pagamento do piso salarial nacional. Estamos exigindo para que o governo do estado Sartori estabeleça a mesa de negociação e até hoje não recebemos nenhum chamado para audiência nesse sentido. E estamos então ainda com um calendário de mobilização forte pela frente, para estarmos construindo a greve, sem falar no parcelamento de salário. Hoje tem professores que estão apavorados porque seus compromissos com o banco não conseguiram cobrir com o parcelamento e estão pagando juros, Então, esses professores estão com dificuldade até de comprar alimentação nesse sentido. Então, é mais um dia de luta, que nós, o CEPER Sindicato, está organizando a categoria, está chamando a categoria para que se mobilize, porque não temos nenhuma perspectiva boa pela frente. Somente cortes na área da educação, somente enxugamento e somente exigências às quais nós não temos condições condições de trabalho no dia a dia. Dentre as reivindicações, a principal é em relação ao não cumprimento do pagamento do piso nacional dos professores no Rio Grande do Sul, por parte do governo estadual. Além disso, os professores também reclamam que todos os meses há atraso e parcelamento dos salários. Nós vamos estar marcando uma assembleia para o início do mês de maio, Vamos confirmar esta data no próximo conselho, dia 13 de manhã. Nós temos conselho geral em Porto Alegre, onde nós vamos então marcar a próxima assembleia e essa assembleia com certeza vai estar em pauta a greve. E esperamos que os colegas façam as discussões nas escolas, participem das instâncias do sindicato e que possamos fazer uma mobilização forte. É isso que o governador está nos indicando, porque não está apresentando nada, nenhuma perspectiva e nesse sentido então acreditamos que somente uma greve vai poder então intensificar a pressão para que o governo tome alguma medida positiva, que ele comece de fato a querer resolver os problemas do Rio Grande, principalmente da educação, que é a nossa área. Nós estamos vivendo no estado uma situação muito difícil,
parcelamento de salário, sucateamento das escolas, falta de professores. A gente percebe os colegas muito desmotivados, muito preocupados com a situação, e isso reflete no trabalho com os alunos. Até porque no momento que o professor não tem segurança do seu salário no final do mês, isso reflete muito no seu psicológico. E a falta de professores também, porque o aluno está indo para a escola muitas vezes sem ter certeza que vai ter aula. Existe um atraso grande de verbas também, e existe um medo muito grande que daqui a pouco as escolas não tenham mais verba suficiente para pagar as contas básicas, como a luz, que a gente já sabe que existe uma crise muito grande em algumas escolas pela falta de verba. De acordo com dados do CEPERS, o governador e vice receberam um aumento salarial de 46%, os secretários de 64% e os deputados de 26,6%, enquanto os professores tiveram reajuste zero, sendo o salário corrigido somente com o percentual da inflação de 8,13%. O CEPERS também acusa o governo Sartori de tentar privatizar a educação através de enturmações, fechamento de turmas e escolas, mudança curricular com redução de carga horária em disciplinas importantes e a militarização das escolas. Olha, é sempre a mesma, até né, a última audiência, né, no dia da nossa Assembleia, que nós entregamos a pauta, é sempre a mesma história, né? Que o Estado está endividado, que não tem dinheiro. Mas a gente sabe, e também nós somos um sindicato propositivo, nós desde o ano passado estamos indicando os caminhos que o governo pode buscar. Somente em um ano o governo deixou de arrecadar 7,3 bilhões em termos de impostos. Então tem muito imposto que está pronto na justiça para ser cobrado, tem muito imposto que está sendo sonegado e o governo não faz nada para combater a sonegação. E também a gente sabe que o governador teve reajuste ano passado, os deputados tiveram reajuste, os secretários tiveram reajuste, o judiciário então está tendo reajuste de 8,13 e para nós é reajuste zero. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, homologou delação premiada de ex-executivo da Andrade Gutierrez. Otávio Marques de Azevedo é ex-presidente da Andrade Gutierrez e foi preso em junho na 14ª fase da Lava Jato. Flávio Barra, ex-executivo da empreiteira, foi detido em julho na 16ª etapa da operação. Otávio está preso em Curitiba e Flávio em prisão domiciliar. A Andrade Gutierrez é a segunda maior empreiteira do país e é uma das maiores doadoras de campanha. Em 2014, os maiores beneficiários da Andrade Gutierrez foram o PSDB, com o maior valor recebido de doações, 24 milhões e 100 mil reais. Depois o PT, com 14 milhões 680 mil reais. E o PMDB, com 11 milhões e 400 mil reais. Esses valores não excluem doações que foram feitas diretamente aos candidatos. Outros 10 partidos também receberam doações de campanha. A notícia repercutiu entre os políticos. Nós vemos com muita gravidade essa questão das doações com dinheiro de propina. Quando o presidente de uma empresa do porte da Andrade Gutierrez fala que deu dinheiro de propina na campanha da presidente Dilma Rousseff, nós temos que realmente ir a fundo e verificar, investigar, tanto aqui no Congresso Nacional quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Não se pode ter dois pesos e duas medidas. É uma visão, como eu disse, ou interessada em alimentar a versão do golpe, dizer que Andrade Gutierrez doa dinheiro honesto para uma campanha e dinheiro desonesto para outra. Andrade Gutierrez está sendo investigada exatamente porque ela é uma empresa que participou de um cartel criminoso que roubou muito dinheiro da Petrobras e de outras empresas públicas. Então deve-se investigar a delação, mas não se pode e não se deve, evidentemente, retirar daí um motivo para alimentar o golpe contra a democracia do país. E a dengue preocupa os moradores de Ijuí. Nesta semana, nós recebemos uma denúncia de um terreno no centro da cidade que está com um acúmulo muito grande de lixo.
E os vizinhos já não sabem mais a quem recorrer. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, registrou até este dia 7, 4.336 casos suspeitos de dengue, dos quais 580 foram confirmados. Dentre os confirmados, 169 são casos importados e 411 são autóctonos. No centro da cidade, o pátio de uma casa tem chamado a atenção dos moradores de Juí devido à grande concentração de lixo. Os moradores ao redor do local estão preocupados. É péssima, péssima. Imundícia, vocês estão vendo aí. Já procuramos prefeitura, o quartel veio aqui, não tomou providência. Eles não têm como tomar, quem tem é alguém responsável. E eles não limpam esse terreno, está imundiciado, isso aqui tem lagarto, eu acho que deve ter cobra, vocês estão vendo a sujeira. Rato é de quilo, esses ratos. Eles saem na rua do comércio, eles saem caminhar, sabe? Porque eles moram, eles têm liberdade aqui. Nós procuramos todos os órgãos responsáveis, ninguém nos deu atenção. Então eu achei melhor procurar alguém para colocar, para pedir socorro, porque isso aqui está demais, né? E, inclusive, entra na casa, nas residências das pessoas, esses insetos, esses bichos enormes, coisa que eu não tive nunca contato com ratão, com coisa assim, porque eu nunca morei no interior, não sei ir no meio da imundície. E isso aqui realmente está uma imundície. No ano de 2015, foram notificados 4.067 casos suspeitos de dengue, dos quais 1.279 foram confirmados. Dentre os confirmados, 233 são importados e 1.046 são contraídos aqui no estado. Os moradores têm medo que este local esteja sendo invadido no período da noite, para pessoas fazerem uso de drogas ilícitas. Vem, inclusive a guria veio olhar aqui e ela falou assim, eu já falei lá na prefeitura, mas eles não adianta, eles não tomam providência. Então eu não sei mais o que eu vou fazer. E outra, tá entrando gente aqui, inclusive tá sujeito a colocar em fogo nessas casas velhas aí e queimar um montão de coisa que eu nem sei até quando. Tomam cerveja, tem lata ali, tem coisa, fumam uma hora dessa, botam fogo nesse mato aqui, tu já imaginou como é que fica? Ninguém apaga mais, né? A depressão é a doença que mais retira anos de vida saudável do brasileiro. De cada 10 anos de vida saudável, ela leva 1/3 pelo menos. Para falar sobre a doença e os principais tratamentos, nós conversamos com a psicóloga Carla Krapf. Confira! É preciso diferenciar tristeza de depressão. A tristeza tem relação com um fato específico, como uma perda, e sua cura é o tempo. A depressão é a perda do prazer em viver, muitas vezes sem relação com um fato triste. Bom, na verdade, assim, acho que para a gente falar em depressão, a gente precisa pensar numa patologia, né? Hoje é muito comum as pessoas estarem tristes e acharem que estão deprimidas. E, na verdade, estar triste é uma condição, é a mesma coisa como estar alegre, é uma condição do ser humano que tu está passando naquele determinado momento. E a depressão, ela vem, a gente costuma dizer assim, muito lenta, né? Ela não aparece assim, hoje eu acordei deprimido. Não, ela aparece lentamente e aí tu precisa ir observando esses sintomas. Na verdade, não existe estudo, né, dizendo, bom, no inverno as pessoas ficam mais deprimidas. Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco em função das pessoas ficarem mais em casa, né? Por exemplo, tu sai do teu trabalho, tu vai para casa. Então, tu evita mais visitas, tu evita compartilhar, estar mais com amigos. E isso sim pode aumentar um sintoma depressivo. A psicóloga salienta os sintomas da depressão. Bom, a depressão, para a gente pensar em sintoma, a gente costuma dizer assim, bom, tem uma classificação do DSM-5,
que é da parte da psiquiatria, que existem várias classificações. O que a gente pensa principalmente assim agora nesse momento? Desesperança do paciente, insônia, embotamento, que é aquilo que ele vai se retirar, ele fica em casa, ele evita sair, evita ver pessoas, excesso de sono também, a questão da alimentação também é bem presente, ou você não come, ou você se alimenta muito, né? Enfim, acho que tem várias coisas que a gente precisa pensar, mas eu acho que esses são os principais sintomas, assim. Na depressão como doença, transtorno depressivo, nem sempre é possível haver clareza sobre quais acontecimentos da vida levaram a pessoa a ficar deprimida. Quando muito se fala em crise, a pressão diária do trabalho também pode levar uma pessoa a entrar em depressão. Bom, acho que isso é bem válido, né? A gente precisa falar bastante sobre isso, porque assim, o que acontece? O trabalhador acorda, vai para o trabalho e ele está pronto para ter toda uma carga horária durante o dia. E de repente ele se depara com um telefone que toca ou com a colega de trabalho que compartilha uma angústia em relação a ter sido mandado embora. Então isso sim aumenta, eu acho, um risco de depressão em função de uma angústia, né? Que tu vai trabalhando com aquela angústia todos os dias. Nossa, o telefone tocou, será que é para mim? Será que eu que vou ser mandado embora? Porque hoje, o que a gente vive hoje? Uma certa instabilidade, né? Então isso causa uma angústia, causa certos sintomas na pessoa. A depressão é uma doença reversível, ou seja, há cura completa se tratada adequadamente. O tratamento médico sempre se faz necessário, sendo o tipo de tratamento relacionado ao perfil de cada paciente. A gente costuma dizer assim que o tratamento para depressão são usados de duas formas, né? Primeiro, na parte da medicação e segundo, com a psicoterapia. Porque é muito comum pacientes depressivos terem só a psicoterapia, assim como é comum o paciente usar só a medicação. O que a gente costuma fazer assim? Hoje a gente consegue ter uma área e uma troca de trabalho muito grande com os psiquiatras, em função dessa, vamos dizer assim, da distância do tratamento, né? Porque o paciente vai no psiquiatra geralmente uma vez por mês. Então ele encaminha para nós, porque a gente acaba vendo o paciente semanalmente. Então tu conseguir um vínculo e tu consegue trabalhar questões com ele acerca de algumas coisas que precisa ser falada. Por exemplo, assim, quando a gente tem pacientes, por exemplo, com uma questão de luto, bom, precisa trabalhar o luto? Precisa. Às vezes, precisa entrar com a medicação. Então, bom, tu entra com a medicação, aquele paciente vai uma vez com o psiquiatra, vem, a gente vai trabalhando, a gente vai falando, e essa troca de trabalho entre nós psicólogos com o psiquiatra é muito válida, né? Porque a gente consegue uma ligação a favor do paciente. Eu não sei se a gente pode dizer evitar a depressão, né? Mas eu acho que é válido, assim, a gente pensar numa qualidade de vida, num trabalho, e bom, acho que acima de tudo, ter prazer, principalmente pelo trabalho, porque hoje, às vezes eu observo assim, é muito comum as pessoas procurarem o trabalho em função do financeiro, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar, é uma coisa também que a gente trabalha bastante no consultório, trabalhar o prazer. Você precisa estar satisfeito, independente do valor que tu vai ganhar, se é 100 ou se é 1000, bom, eu tô satisfeito com aquilo ali, eu consigo ter uma rotina boa, consigo ter uma rotina agradável. E aí, bom, tu vai sair dali com prazer, tu vai ter uma ótima rotina, tu vai ter um prazer tanto no trabalho quanto em casa. Eu acho que isso já evita muito. Nem todos os pacientes têm depressão. Muitas pessoas procuram um profissional por outras questões.
eu vou lá porque eu estou deprimido. Não, nem todos os pacientes hoje que a gente tem dentro da clínica está vinculado a uma depressão. Tem pacientes que vêm por estar muito bem, né? E a gente tem pacientes também que tinham uma depressão, consegue trabalhar, consegue falar sobre essas questões e hoje está muito bem no consultório e permanece, né? E aí é o que a gente fala, que a gente consegue trabalhar até mesmo uma questão de alta. Daí, em vez de ser aquele atendimento semanal, ele passa a ser quinzenal.